No sertão da Bahia, o distrito de Brejinho das Ametistas, em Caetité, guarda, além das histórias do seu povo, uma riqueza natural muito cobiçada por garimpeiros e negociadores de pedras preciosas. Neste lugar, os homens abriram crateras e túneis em busca das pedras de tom arroxeados. A história desse pequeno lugar está calcada nas profundezas dos garimpos e na força de homens e mulheres de hábitos simples do sertão. A nossa história, como o próprio nome já diz, a nossa história pauta em torno do garimpo. Brejinho das Ametistas, esse povoado surgiu aqui por volta de 1750, mais ou menos. Há relatos já da existência do vilarejo, ou do vilarejo de Brejinho das Ametistas. Um livro que eu tive acesso a ele, de Dona Helena Lima, já fala disso, da formação de Caetité, do município de Caetité. E já havia relatos do garimpo nesse período. E desenvolveu, população crescendo, meio rural, agrícola, agrária, e o garimpo nos moldes, sem estrutura para aquisição, para uma estrutura para que chegasse com maior facilidade a essas pedras. Na época não tinha energia, não tinha um instrumento de trabalho, como hoje nós temos, compressor e outros equipamentos. Tudo manual, bastante arcaico ainda. E a população foi vivendo, surgiu o comércio, não sei se de onde apareceu o primeiro interessado nessas pedras, que aqui surgiram. Aqui existia uma rota que saía lá de Conquista, de Barra do Choça, aquela região, o café. Eles passavam aqui, pegando o norte de Minas, e com o café. E outras especiarias, tecidos. Eu já ouvi relatos disso, que vinha daí, dessa região de Conquista e Minas, um comércio aqui entre Minas. Eu não sei se as pedras passaram a chegar em Minas Gerais através destes tropeiros. Essas viagens eram feitas em lombos de burro. Esse trecho aqui que nós ficamos centralizados entre a região de Bucafé, de Vitória da Conquista, e o norte de Minas. Já vinha dali até Pedra Azul, Monte Azul, essa linha férrea, que também muitos desses produtos chegavam aí até Monte Azul, Pedra Azul, e que havia esse comércio aqui com o oeste da Bahia. O fato de você encontrar um bem mineral na sua propriedade, né, não significa que aquele bem mineral é seu, não significa que aquela pedra preciosa é sua. Né? A pedra preciosa é da União. O bem mineral que está contido no solo é da União, é da nação. Né? A nação passa para quem solicitar primeiro o direito de pesquisar e explorar aquele bem mineral. Né? Em outras palavras, a riqueza que você tem no solo, a riqueza mineral da sua propriedade não é sua, somente passaria a ser sua ou de qualquer outra pessoa, não necessariamente do proprietário, passaria mediante um trâmite burocrático junto à Agência Nacional de Mineração. Que as normas que existem, os regimes que existem para você explorar um bem mineral. E um dos que nós falamos da primeira vez chama-se o regime de pesquisa e exploração mineral, okay? Concedido esse regime, esse direito a todo brasileiro. Agora, existe um específico para a atividade garimpeira, que chama lavra garimpeira, que é muito mais simples. Então, um garimpeiro, ou preferencialmente uma associação de garimpeiros, ela pode requerer uma hora para explorar aquele bem mineral através de lavra garimpeira, que exige muito menos documento, é mais simples, né? Menos questões burocráticas, técnicas que normalmente se exigem para explorar um bem mineral por um outro tipo de norma. Né? Então nós temos aqui uma norma, uma lei chamada Lei 7.805, de 18 de julho de 1989. Então, se você é garimpeiro
ou se você é de uma associação, ou é uma associação de garimpeiros, né? Ou quer ser um garimpeiro, quer explorar um bem mineral através da atividade garimpeira, você pode solicitar à Agência Nacional de Mineração. Ela vai exigir uma série de documentos, entre eles o licenciamento ambiental, né? É o documento pessoal seu, essas coisas todas, né? Aí ela vai, se aquela área que você está solicitando já não teve anteriormente outra solicitação, já não tem uma outra pessoa já com direito àquela área, né? O DNPM, perdão, a Agência Nacional de Mineração, anteriormente chamava DNPM, a Agência Nacional de Mineração, ela vai lhe conceder esse direito de lavra, né? Você vai ter um direito para explorar uma área até de 50 hectares, normalmente até menor, né? Mas você pode ter direito até 50 hectares, né? É um direito que tem uma permanência de 5 anos renovável, né? Você apenas tem que seguir algumas normas, entre elas o licenciamento ambiental, porque qualquer atividade mineral, ela degrada o meio ambiente, não tenha dúvida, né? Então você tem que seguir algumas normas ambientais para respeitar essa degradação, degradar menos ou recuperar a área que você está degradando, né? Isso é uma lei. E outras normas referentes à técnica de exploração, né? Você não pode querer, eu vou pedir um direito para lavrar de forma garimpeira numa área, mas no entanto você vai usar uns equipamentos pesadíssimos de mineração. Aí não é uma atividade garimpeira, é uma atividade mineral comum, né? Então a atividade garimpeira subentende você tem um recurso limitado de equipamentos e de dinheiro para explorar aquele bem mineral, né? Uma vez tendo esse direito, você passa a poder explorar esse bem mineral. E tem uma coisa muito interessante, é o seguinte: às vezes você vai requerer uma área, vai pedir um direito minerário para explorar aquela área e de repente descobre que aquela área já tem outro dono, já tem outra pessoa que requereu, né? Lembrando sempre que você não o direito, você é dono da terra, mas não é o direito do bem mineral contido naquela terra. Então outra pessoa pode requerer a sua terra para explorar, sim. De repente você acha que não, já teve gente que requereu, né? Mas mesmo assim, se tem, por exemplo, uma empresa de mineração que requereu uma área para explorar lá, vamos dizer, ferro, manganês, né? Ou outro mineral metálico, né? Ou outro bem mineral que não exatamente pedra preciosa, aí você tem interesse naquela área também, há possibilidade legal desse detentor desse direito minerário dentro da sua propriedade te reservar um pedaço dela para você fazer uma exploração via garimpagem, né? Ainda tem essa possibilidade. Tudo isso está contido nessa lei 7.805 que eu citei para vocês. A gente é um trabalho árduo de fazer na questão de documentação, que a gente corre atrás muito e quer trabalhar correto, e tem muito trabalho sobre isso. Mas já tivemos uma guia de utilização, já exploramos 200 toneladas e hoje estamos à procura de uma nova guia e fazendo um decreto de lavras. E compramos a área, a nossa empresa comprou a área. E agora a gente está fazendo a transferência para a nossa empresa para a gente dar um novo segmento. Se tratando desse garimpo, ele começou aqui. A minha função em particular é gerenciar esse garimpo, é comandar a equipe no que eles precisam, né? E também sempre centrado no quesito que é a segurança, né? Do dia a dia. Porque em toda e qualquer profissão, né? Ocorrem os riscos, e uma coisa que a gente presta muita atenção aqui, entendeu? Porque geralmente quando se fala de garimpo, as pessoas têm uma visão muito rebuscada, né, a céu aberto, como de fato também existe. Nós aqui nesse quesito, nós somos privilegiados nesse sentido, porque o empresário ele se preocupou em trazer a qualidade também para os trabalhadores aqui, né? Então você percebe que houve toda uma preocupação com relação à estrutura e com relação à segurança, né? Esse espaço aqui antes em particular não existia, né? Era como num raso, a céu aberto. Então foi uma coisa que foi distribuída de maneira graduada, né, por etapas, né? Então, com essa montagem dessa nova sociedade aí, meados dos anos 80, em
88, os garimpeiros se organizaram aqui em uma associação, já com os garimpos de baixo praticamente fechado, outro aqui na mão dos que eram chamados de ricos, do distrito e da sede do município. Montaram a associação e um grupo de homens resolveram invadir as terras onde São Durval tinha fechado e tirar deles de lá. A primeira razão, a gente chamava até o capim, que já tinha plantado capim na época. Foi arrancando capim e pedra saindo na raiz do capim. O garimpeiro já sabia. Aí todo mundo desceu. Na mesma hora chegou, na mesma semana chegou a polícia, chegou a justiça, tentou fechar. O garimpeiro não saiu e daí nasceu a cooperativa e o movimento de garimpo aqui em Brejinho das Ametistas. E era uma briga feia, para ser sincero. Eles contrataram muitos pistoleiros, mas a gente tinha coragem. E também muita gente nos apoiaram. E a briga só foi crescendo ao longo do tempo, criando inimizade. Um grupo tivesse um barzinho tomando uma, chegasse o outro, a briga era certa. Tinha troca de tiro, dentro e fora da mina. Teve gente alvejado. E foi fazer outro, coisa de cinema. E aí, acho que foram todo mundo cansando das brigas, teve prisões. Um juiz nos convidou a ter uma conversa com a gente em Caeté, por conta de ter prendido um grupo do casarão. As polícias veio até aqui, conversou, eu fui no meu próprio carro, nunca entrou uma algema na minha mão, nem dos companheiros que estavam comigo. Chegando lá, aguardando para conversar com o juiz, nos deram voz de prisão. Nos conduziu para Guanambi, eu dirigindo o meu veículo normalmente. Ficamos presos lá durante 11 dias. Até hoje nem justiça nenhuma explicou o porquê a gente foi preso. Quando nós começou na luta muito grande. Bem, um monte de gente brigando com a gente. Você descia lá dentro e recebia tiro, bem muito de trem, entendeu? Dava choque de gente, dava tudo, botava uma energia de choque lá dentro para matar a gente. E tinha hora que você tava com a água aqui dentro do peito para defender alguma coisa lá dentro. Chegava lá dentro, você tomava choque, era tiro, era tudo lá dentro, bem muito diferente. Eles não queriam que a gente trabalhasse. Aí nós ocuparam o garimpo, né? O cara era nosso também, nós tínhamos de ocupar. E toda hora que você entrar era briga, mas eles direto. Nós, do Movimento de Mulher, a gente percebe assim, que lá em Brejinho e em vários outros locais, a gente percebe, mais se tratando de Brejinho, o que a gente percebe é que hoje, e desde a história que a gente vem vendo, as mulheres não têm essa visão de que tem uma empresa lá que está explorando, que elas também fazem parte como cidadã, e que quando está explorando um espaço lá que também é delas, mas elas ficam como omissas diante daquela situação. Por exemplo, há 40 anos atrás já existia lá a exploração do minério. Nós vai para 45 anos de movimento de mulher. E a gente já percebia que já tinha os minérios lá, todos dois, não só a ametista, mas também o minério que a Vale do Rio Doce explorava, que é minério de ferro. Então, o que acontece? Ficava mais visto como o pessoal de Santa Luzia que estava sendo atingido pela questão do minério de ferro. E, na realidade, não era. Também existia Brejinho, tanto é que hoje o maior foco está em Brejinho, a questão do minério de ferro, que na época já era a Vale do Rio Doce que explorava o minério de ferro lá, mas era assim, a falta de conhecimento e a falta também de participação nessa luta e coisa e tal, a gente percebia que as mulheres não tomavam partido nenhum. Era como se fosse uma coisa que estava acontecendo lá, que não, elas não tinham parte naquilo. E aí, olhando também para a questão do minério de ametista, também pela mesma forma. Lá a única coisa que tinha era aquele chamado cascalho, né? Que sobrava para a mulher, que era a parte mais barata, que jogava fora, que os exploradores lá não queriam mais, era isso que sobrava para elas. E depois aqui não é bem a faísca não, que é uma escória. E aí agora a gente vai juntando lá, e aí quando aparece um comprador, aí a gente vai e vende. Elas é bem fraquinha, né? Não é bem faísca não, é bem fraquinha, é escória, bem fraca.
pouquinho. Só mesmo a gente faz isso aqui mesmo porque não tem outra coisa para fazer. Mas é bem fraquinho. Aí a gente, como mora aqui no lugar, não tem nada, aí joga a terra assim, a gente vai e aproveita essas escolinhas. Mas não tira nada não, viu? Pouquinha coisa. É, né? Quando ter faísca, uma faísca melhor, né? Dá para as mulheres, né? Porque não tem outro recurso, né? Eu acho assim, que as faíscas, né? Era que eles coisar, dá faísca para as mulheradas. É. Quando tem a faísca, vem faísca e vende, aí dá uma ajuda boa, né, para as mulheres. Mas como não tem melhora nenhuma. Eles falam, às vezes, quando tem, né? Igual que mesmo está começando agora, não tem faísca ainda, mas quando Deus ajudar aqui a pegar aí, com certeza um dia anda dá faísca para nós. Meu nome é Natalice, tenho 40 anos, faço parte da AMBA, Associação das Mulheres de Brejinho das Ametistas. Fui presidente por 2 mandatos, hoje eu sou a tesoureira da associação. Né? O objetivo da associação era para que as mulheres daqui de Brejinho tivessem uma profissão. Né? E no decorrer desse período é o que nós a gente vem tentando, né, conciliar a associação com a questão do garimpo. Hoje os garimpos, digamos que não estão produzindo. Tem um garimpo aqui que produz, mas nesse período, né, que eu fiz parte, faço parte da associação, esse garimpo ofereceu faíscas para as mulheres durante um tempo, hoje não está mais, né, ativo em relação de ceder a faísca para as mulheres, e a gente tem uma certa dificuldade em relação a conciliar o trabalho da associação com essa faísca, porque essa faísca é um auxílio, né, que o garimpo fornece para as moradoras e moradores daqui da região, geralmente mulheres. E com esse auxílio, muitas vezes ela pega uma quantia que dá para ajudar na casa. E como nós trabalhamos com costuras, no início costuras de uniformes, hoje incluímos também o artesanato e bordados, diversos outros artesanatos. A questão de vincular ou de falar da associação e do garimpo é por conta disso, que às vezes no garimpo as mulheres conseguem uma renda, né? Uma fonte de renda, que a gente na associação é limitado. E aí, quando se trata de você não ter uma fonte de renda mensal para oferecer para essas mulheres, elas procuram novos caminhos, né? Que é, no caso, a faísca, que aí elas vão faiscar e muitas vezes a gente fica sem uma parceria com as mulheres na associação. As mulheres teve uma vida influente na formação de toda a família, né? A mãe é tudo, né? A mulher é tudo, mas na questão do garimpo foi bastante importante. Tenho conhecimentos, relatos, que a queima da pedra, que hoje são feitas em fornos elétricos, antigamente era feita pelas mulheres em panelas de barro. Eles pegaram uma maneira, tinha uma madeira até já propícia, que aguentava certa temperatura, durava mais fogo, e as panelas, e essas mulheres sentavam a noite toda olhando esse fogo, e elas já pegaram uma noção de quanto tempo aquela pedra estava boa. Conhecia a região da pedra, que servia para o fogo, que queimava, para fazer o citrínio, né, o topázio amarelo. Então isso já era um serviço por parte das mulheres. O marido, alguém tirava essas pedras, quebrava, e na hora de queimar, a mulher já tinha mais noção de tempo, de tempo e de fogo, de temperatura de fogo. Então as mulheres viviam assim. Nessa época também, a gente trabalhando aqui em Brejinho, hoje não, chamado faiscagem, né, o garimpo de faiscagem, que é a busca, a sobra daquelas pedras que foram jogadas fora, a gente vê muita pedra queimada, passada, ela fica leitosa, ela fica quase da cor dessa parede, que era para ficar amarelo. Porque há relatos que as mulheres também já bebiam muito naquela época, olhando aquelas pedras e bebendo, às vezes perdia noção, ou dormia, o que fosse, a pedra passava no fogo, a temperatura, aquela coloração que elas estavam buscando. E depois, com a organização da associação e da cooperativa, com os garimpos invadidos, as áreas invadidas na mão da cooperativa, foi feito um sistema de distribuição de faiscagem. A faiscagem, o garimpo destinava X%, que era quase toda a totalidade, toda a faísca, que é o rejeito, a sobra daquelas pedras que quebram com a explosão,
pedra de baixa qualidade, que dá mesmo até ali mesmo no veio da pedra, junto com a terra da limpeza do garimpo, tinha tem um certo valor comercial considerável, ajudava no orçamento da família. Essa pedra lá é levada para a rampa, lá ela é dividida para a comunidade de Brejinho nos grupos, ou por rua, na maioria das vezes por rua. Tá rua hoje, tá rua amanhã, tá rua hoje à noite. Tá. Isso gerava muito. Hoje, no ano passado, aqui, com 2 anos aqui, nós vemos relato aqui de faísca vendida a R$1.000. Hoje, já nesse garimpo da Bolívia. Então, tá dando quase um salário, que a mulher pega isso por semana ou por mês. Não era isso quando estava, agora cortou. No Paraguai também já gerava muito valor naquela época, dessa faísca. Então, isso movia o comércio. Em Caetité, elas serviam para elas ter as coisas dela, ter roupa, ter a vaidade, ter a casa, ter a cadeira, ter a mesa, ter a cama. Muita mulher, a mulher foi quem mais segurou aqui em Brejinho. Se você andar, hoje você não tem noção, mas nós que estávamos aqui na época, você descia essa ladeira aí, você via as casas por cima, toda a casa trocou o telhado. Reforma de toda a casinha de Brejinho com a chegada da cooperativa e a produção do Paraguai. O pai de família trocou a madeira, que era de madeira roliça, colocou um caibo já serrado. A telha era aquela terra de barro, de cerâmica, queimada aqui na nossa comunidade. Hoje já veio a telha lá da cidade, essa telha laminada, ou a telha, essa outra quadrada, ou seja, uma telha nova, já chegou para ajudar no tirar as goteiras, uma reforma, um piso, janelas. Muito movimento. Vieram casa de material de construção, nós temos exemplo de 2 ou 3 casas de material de construção aqui, na época do auge do garimpo, se hoje nós não temos nenhuma. Então isso foi quem mais investia na casa, era a mulher. Quando ela começava com o dela, que ela conseguiu guardar um pouquinho, ela ia e pegava também já do marido, chamava para ela, vamos rachar, você entende? Vamos dividir a conta. Aí foi onde ela pegou um pouquinho, porque senão o restante foi para comer e muitos gastando. Não conseguiu segurar e viver hoje do que ganhou com o auge do garimpo. A mulher só tem direito na faísca, a mulher não está tendo nada hoje. Porque eles cortaram a faísca da mulher. Participação das mulheres, há um tempo atrás, houve essa participação. As mulheres tinham lá aquilo que a gente chama de escória, aquele fundo, sabe, a pedra fraca, saía para elas e dava para fazer um quebra-galho, mas ultimamente não está saindo não. Nesse garimpo que eu te falo que produz lá em cima, porque no nosso, quando produzia, saía para elas. Hoje não sai porque não tem produção, né? Quando não tem produção para a gente, não tem também o delas. As mulheres de primeiro, aqui quando estava produzindo, aqui tinha faísca. Tinha hora que as mulheres saíam melhor do que nós. Os homens vinham faiscar, pegavam a pá de terra, vendiam por 300 contos, que nem já aconteceu vender. Quanto o cara ralava aí para ganhar aí uma mixaria. Aquela rampa ali, quando você olhava ali, era cheia de gente. Esperando a faísca, outra faísca, e não, naquele tempo dava. Hoje, o que a mulher estava pegando hoje, é as pedras que nós estamos caçando hoje para vender e não está achando. Naquele tempo que tinha fartura, tinha. Com a chegada do alemão aqui nesse período, também por volta de 1940, não sei quando, tem um monte de documento aí, mas são leituras que foi feita há muito tempo e também histórias também contadas por meu pai, né? Que tinha acesso a esses documentos, teve acesso a esses documentos e o arquivo até desses documentos. O alemão chegou, eu acho que representando uma empresa lá do seu país de origem, e montou uma pequena estrutura aqui, onde ele tinha feito a aquisição de todas as terras, chegou fazendo a aquisição de todas as terras, todos os pequenas glebas de terra foram parar na mão do alemão, e ele dava a essas pessoas aquela casa para morar, aquela terra para trabalhar, criava bois, o alemão chegou criando muito gado e fazia as juntas de boi para ter acesso ao garimpo, para ajudar na exploração. Esses boi eram atrelados a canga, cordas e couro, não tinha outro meio, o couro do próprio boi, que tirava essa terra de dentro das minas, e aí o garimpo aumentou a produção. Ele dava os boi, dava a traia toda para os caras trabalhar e vendia a mercadoria para ele. Ele era um cara muito rico, um alemão, chamava Seu Walter. Aí chegou uma certa época, eu não lembro bem se foi em 88 ou 89, os garimpeiros começaram a se revoltar com esse tipo de situação. Que você não tinha o direito de pedir na sua mercadoria, não. Você chegava com a mercadoria lá, despejava, ele falava assim, ó, sua mercadoria só vale R$100. Estou dando um exemplo. E eram os R$100 mesmo. Você não tinha direito de
nem de sair com a mercadoria mais e nem de pedir mais. Você tinha que aceitar aquele preço. Se você não aceitasse, eles te botavam para fora do garimpo. Mas se o senhor fosse falar não. Aí, e se conversasse, não foi para fora. É problema. Aqui era complicado. Hoje não, graças a Deus, parou a briga. Porque eu tive serviço aí, você está trocando uma boca de gruna aqui, quem tem um raciocínio e pensa. Varou aqui, eu fulano, não precisa a justiça. Você entra aqui e eu entro aqui. Mas eles não querem. Aqui, quando tem casarão, aí ponhava aí, era segurança, pistoleiro aí. Quantas vezes aí já colocou pistoleiro? Nós colocava aqui fiscal. Só para olhar aí, de noite aí, só. Fazendo aí, o casarão apanhava em ter pistoleiro. Já veio aí, muitos aí. Nós queríamos organizar todos os garimpeiros para que esse recurso que a gente recebia da venda do produto fosse depositado em contas bancárias de cada garimpeiro. Chegamos a levar o banco lá, tanto a Caixa Econômica como o Banco do Brasil. Eles foram lá para a gente organizar essa estrutura para abrir as contas de cada garimpeiro, né, sócio, para aquele dinheiro, aquele recurso que a gente vendia, a pedra, ser depositado na conta de cada um. Sério? Não queremos conta não, para não pagar taxa, nós queremos o dinheiro vivo aqui, queremos o dinheiro em mão. Ocorre que era um risco. Tinha época que a gente saía daqui com um volume de dinheiro dentro de caixa de sapato para levar, para distribuir para eles lá na hora. Eles queriam o dinheiro, não queria depositar em banco. É interessante como a gente fazia o sorteio desses malotes. Era o seguinte, a gente tinha como se fosse aquela coisa de bingo, aquele bojozinho que botava as bolinhas ali dentro, né? E mexia. Então, tinha ali um número de sócio. Então, rodava. Saía ali o número 5, que era o sócio, José Ferreira. Então, aquele José Ferreira tinha direito ao malote dele. E aquela bolinha já não entrava no Globo enquanto não eliminasse todas as bolinhas. Então, toda semana fazia isso, até rodar todos os sócios. Mas todo mundo tinha direito a pegar o malote. Isso era interessante, não ficava ninguém sem participar dessa divisão desses malotes, né? E isso ajudou muito. Muita gente aqui na região ganhou dinheiro com a cooperativa. Foi um período muito bom, de muito recurso, circulou muito dinheiro aqui nessa região. Porque nós produzimos muito, ganhou muito dinheiro, mas pouca gente, né, aproveitou dessa situação. Agora, muito garimpeiro jogou muito dinheiro fora, entendeu? Muito dinheiro fora mesmo. Mas, graças a Deus, uma boa parte do que eu ganhei, eu consegui aplicar. Não, é porque o senhor quer ver, e eu nunca pensei isso, está compreendendo? Nunca pensei nisso. Nós trabalhamos para livrar o pão, tá bom demais, tá? Sempre eu falo, riqueza material é boa, mas riqueza material ninguém leva nada. Agora, se o senhor tem, o senhor não vai jogar fora, que é do senhor. Mas tem gente que queria oi gordo. Porque quando eu envolver na vida do senhor, a minha passa. E prejudica o senhor e prejudica eu. Mas muita gente não pensa isso. Eu tenho com dinheiro, aqui tá bom demais, não é? Sempre eu falo, trabalhei aqui no garimpo, certos tipos de dinheiro se me dá e eu não quero. Se eu ver que me prejudica, eu não quero não. Eu quero que Deus me dá. Garimpeiro é um ser humano incrível. Para mim é uma máquina, né? Uma máquina de sonho. Ele acredita constantemente nisso e ele garimpa, né? De maneira braçal, de maneira literal mesmo, dia a dia, entendeu? O seu objetivo. Tem um caso aqui, por exemplo, havia leilões aqui, certo? Faziam leilões, né, para ajudar a igreja, para ajudar as pessoas carentes. Então, o valor desses leilões que me chamavam a atenção, né? Diz que já teve leilão aqui de uma melancia, né, ser arrematada por R$1.000. Uma melancia, um frango por R$1.200, um franguinho, um galetozinho por R$1.000, entendeu? Outro rapaz que tirou uma grande com uma quantidade de pedra, né? Ele adquiriu uma caminhonete, ele ganhou dinheiro, então se ele visse uma moto, né, velha na rua, ele passava com a caminhonete em cima da moto, entendeu? Aí quando a pessoa vinha preocupada, né, minha moto, ele, não, essa moto sua estava muito velha, estamos aqui, compra outra para você lá. E aqui em Brejão faziam-se festa aqui na praça, né? E contratavam-se garçons para servir, né, os moradores ali, bandas, né, aniversariantes contratavam grandes artistas para tocar em seu aniversário, então foi um período de muita prosperidade. Lá teve um diretor operacional da cooperativa, uma figura muito peculiar, ele é muito engraçado. Ele ganhou dinheiro, achava que o dinheiro não acabava.
Então, passou a comprar carros, caçamba, carro novo, bateu o carro, não queria mais, queria outro, aquela loucura. Quando foi um período, eu encontrei com ele, ele chegou para mim e disse, rapaz, vem cá, eu achava que aquilo não acabava nunca, que o dinheiro não acabava não. Eu digo, pois é, faltou muito você organizar sua vida para segurar esse dinheiro. Teve outros que achavam que ia comprar avião. Então era assim, aquela coisa assim, muito maluca, achava que não parava nunca, que o dinheiro não ia faltar, que ia ter pedra para sempre, que ia ter dinheiro para sempre. Nós estamos aí numa oportunidade hoje de 120 metros, entendeu? Onde estamos fazendo um trabalho de pesquisa, né? Podemos dizer com firmeza hoje que até então, até o meu conhecimento, não existe ainda um aparelho que dá a indicação exata nisso, né? Tudo se começou aqui devido ao afloramento, né? A pedra, ela veio para o raso, né? Então, os trabalhadores, então, viu do que se tratava e foram automaticamente explorando essa riqueza, né? E foram entendendo como é que funcionava, né, o mundo do garimpo. E aí nós estamos na parte de exploração agora, né? Que é a parte de limpeza. E seguindo, nós estamos em uma região que é, como é dita pelos garimpeiros, que é uma região muito bonita e muito promissora. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma exploração e pesquisa. Então, a gente não pode vender no momento, a gente tem que fazer a separação e deixar o material. A gente vai só separando, como você viu ali fora, está um monte ali, a gente tem que deixar lá. E é isso aí. A gente trabalha com maquinários e manual. Tem muita coisa manual. Mas hoje a gente trabalha com martelo pneumático, o elétrico, e a gente quer descer um novo shaft com maior tamanho para a gente deixar de usar as borocas e usar um elevador que vai vir como se fosse uma caçamba de terra. Vai vir uma caçamba de terra por vez. Em vez de subir várias borocas, vai subir uma caçamba por vez. E a gente, nesse processo de pegar o material lá embaixo, a gente vai usar uma bobcat elétrica, que não pode ser nada a diesel, por causa do ar. Então a gente vai usar uma bobcat elétrica. Isso é um projeto que a gente tem para frente. Então tudo aqui na mina é um projeto que a gente faz. A gente nada trabalha aqui hoje, a gente sempre trabalha para o futuro. Tudo nosso aqui é projetado para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem projeto nosso aqui para 6 anos. A gente já está trabalhando hoje para 6 anos ser executado. Aqui sobe o material, que é nas borocas, e vem para esse tróleo aqui. Aí ele vai ser jogado dentro do caminhão. Olha aqui para você ver, ó. E agora você chega dentro do garimpo, tá um trem lá, e aí você fala assim, moça, aqui você vai ganhar um dinheiro, mas ganhar dinheiro com... Você ganha, você trabalha, depois os outros ganham o dinheiro, tratamento, né? E agora ninguém ganha dinheiro. Você fica iludido dentro do garimpo. Vê se tem aqui fala assim, vai dar pedra hoje. Aí você fica ali dentro, iludido. Amanhã dá pedra, hoje dá pedra, você só está gastando e trabalhando e sem ver nada. Está cortando lajedo para ver se pega uma linha de pedra, se rompe. Tá assim o serviço, entendeu? Exatamente. Aí tem os novos garimpeiros que entram junto com a gente faz um grupo e entra, vamos trabalhar todo mundo, né? Eu não vejo muito futuro, sinceramente. Eu não vejo futuro ali. Hoje, um exemplo, se chegar lá e me der uma mina daquela, ela é sua, você não tem que pagar nada, só para você explorar, eu não queria. Da forma que está lá, porque eles não fizeram um trabalho bem feito. Eles foram descendo e fazendo buraco e galeria de qualquer jeito. Então, acabou com o serviço. Então, para você pegar um serviço daquilo ali, você gasta muito para você dar conta de deixar ele pronto. E é dentro da cidade. Para mim, eu não vejo futuro nenhum. Eu penso que precisa mudar a maneira que está sendo trabalhado o garimpo hoje. Hoje nós temos um garimpo, o chamado garimpo da Bolívia, que esse garimpo está em uma sociedade particular, onde a comunidade não tem participação.
Quem trabalha lá trabalha de carteira assinada, sai no dia que o patrão querer dar baixa. Não tem faísca para a população, essa que seria uma coisa. E não tem uma efetiva participação da comunidade, mesmo na sociedade. Trabalhar, produzir, o dinheiro circular aqui. Essas pedras hoje saem de caminhão. Isso falta por parte do governo municipal, do governo estadual, e chegar ao conhecimento do governo federal para intervir e dividir isso entre a sociedade que está lá mutada, que quem gastou, que deve ter alguma despesa lá, eles devem ter alguma despesa, e o restante da população. Se você for levar uma ideia dessa, aí é que vai surgir o conflito, como surgiu antes com o senhor Duval, com a outra sociedade que Duval montou, isso e aquilo, porque quem está juntando, tirando, vai querer só para eles. Nas trilhas do garimpo há sempre um sonho a ser realizado. É aqui que o homem simples, mateiro e corajoso escala montanhas e desmonta rochas sem nunca perder as esperanças de que o trabalho, por mais difícil que possa parecer, que a segurança não seja tão segura. É nessa toada que o garimpeiro de passos firmes e braços fortes alimenta o sonho de transformar seus ideais em realidade. Aqui, a natureza é parceira inconfundível que fornece o alimento para quem tem fome. É a mãe terra que às vezes reclama da forma dura e impiedosa quando agredida. É a natureza fingindo de morta, árida e inerte aos clamores para quem dela busca o sustento. É a ganância humana como combustível do progresso que destrói a vida dos ecossistemas que a natureza construiu sem exigir nada em troca. Apenas respeito e consciência. Qualidade que os humanos deixaram de cultivar em nome do progresso e do desenvolvimento. Thank you.